Ele me deixou no auge de um verão que parecia prometer tudo e foi embora como se nada tivesse acontecido. Não houve bilhete, explicação, nem despedida. Apenas um vazio repentino, onde antes havia promessas sussurradas entre beijos e planos, feitos com a inocência de quem acredita que o tempo espera por quem ama. Eu me lembro exatamente da sensação de estar sentada na varanda com o coração em suspenso, esperando uma mensagem, um sinal, qualquer coisa que provasse que aquilo não era real. Mas o tempo passou e ele não voltou. E eu aprendi, da forma mais amarga, que algumas pessoas nos amam o suficiente para partir, mas não o suficiente para ficar. Meu nome é Misty, e durante muito tempo, o amor que me foi arrancado se tornou o silêncio mais alto dentro de mim. Eu segui, não da forma que os outros chamam de superação, mas da forma que é possível, colocando um sorriso na frente e a ausência atrás da porta, onde ninguém pudesse vê-la. Até o dia em que, depois de 17 anos, ele voltou. Foi uma tarde comum. Eu tinha acabado de sair do trabalho, peguei meu café habitual, sentei no mesmo banco de sempre e comecei a observar a rua, como fazia em tantos outros fins de dia. A diferença é que dessa vez, entre as pessoas que vinham e iam com a pressa de sempre, havia um rosto que me paralisou. Ele. Envelhecido, sim, mais sério, mais calado, os ombros levemente curvados pelo tempo. Mas era ele. Os mesmos olhos, o mesmo jeito de me olhar, como se minha presença fosse a única coisa que importasse naquele instante. Meu corpo congelou. A mente tentou negar. Era impossível. Ele não podia estar ali. Mas estava. E quando me chamou pelo nome, meu nome completo, dito com a voz que eu conhecia melhor do que queria admitir, eu soube que tudo o que eu havia enterrado com tanto esforço ainda estava vivo, latejando sob a pele da mulher que eu havia me tornado. Misty. Ele disse como se minha ausência tivesse doído nele também, como se o tempo entre nós tivesse parado, esperando esse momento. E mesmo antes de qualquer explicação, mesmo com a mágoa colada no peito como cicatriz antiga, meu coração já sabia. Aquele amor não tinha acabado. Só tinha sido interrompido. Ele sentou ao meu lado com a cautela de quem não sabe se ainda é bem-vindo, como se pedisse permissão com o silêncio. E eu mesmo com o coração disparado permaneci imóvel. Não o toquei. Não o afastei. Fiquei ali, tentando entender como era possível que um rosto tão ausente por tanto tempo ainda tivesse esse poder sobre mim. Eu senti raiva, mas era uma raiva velha que não queimava mais, apenas doía como uma ferida que cicatrizou torta. Ele não começou com desculpas, não tentou justificar o que havia feito, apenas disse: "Eu nunca deixei de pensar em você, e eu queria gritar. Queria dizer que pensar não é o mesmo que ficar, que lembrar não é o mesmo que permanecer." Mas minha voz não saiu, porque em vez da raiva, o que tomou conta de mim foi outra coisa. Uma dor funda, cheia de amor não vivido, de perguntas nunca feitas, de finais que nunca foram realmente finais. Ficamos ali por longos minutos, conversando com os olhos, como quem revê um filme que ambos já assistiram, mas que de repente muda de roteiro. Quando ele finalmente falou, sua voz estava baixa, grave, como se cada palavra precisasse atravessar um tempo inteiro. Disse que teve que partir por razões que hoje, com a maturidade que o sofrimento traz, ele reconhece como covardes. Disse que teve medo, que se sentiu pequeno demais para o que sentia por mim, que achava que sumir me pouparia da dor de dividir uma vida com um homem que ainda não sabia quem era. E por um momento, me vi com 20 e poucos anos de novo, olhando para ele e desejando acreditar em cada palavra. Mas agora eu era outra. Eu não era mais a garota que esperava por mensagens que nunca chegavam. Eu era uma mulher inteira, marcada, reconstruída. E mesmo assim, uma parte de mim ainda era dele.
A dor da ausência, com o tempo, deixa de ser grito e vira eco. E sentada ali, ao lado de quem me partiu, percebi que aquele eco ainda reverberava dentro de mim, mas não para me machucar. Ele estava ali como uma lembrança viva de que o amor verdadeiro, mesmo ferido, continua existindo. E eu não sabia ainda o que fazer com tudo aquilo. Não sabia se ele havia voltado por impulso, por arrependimento ou por amor. Mas o fato é que ele voltou. E essa simples verdade foi o suficiente para desmontar as defesas que levei anos para construir. Não pedi respostas. Ainda não. Mas naquele dia, depois de tantos outros em que me sentei naquele mesmo banco, esperando por nada, eu finalmente não estava sozinha. Nos dias que se seguiram, tudo em mim oscilava entre a razão e o instinto. A razão dizia para manter distância, para me preservar, para não permitir que alguém que me deixou uma vez tivesse a chance de partir de novo. Mas o instinto, esse traidor silencioso, sussurrava coisas que eu não conseguia ignorar. Como o jeito como ele ainda me olhava, não com saudade, mas com um tipo de arrependimento profundo, quase reverente, como se cada segundo ao meu lado agora fosse uma tentativa de devolver o que nunca teve chance de me dar. E eu, por mais que tivesse aprendido a me proteger, não conseguia fingir que aquele reencontro não estava mexendo com tudo dentro de mim. Ele não tentou apressar nada. Apenas reaparecia com calma nos lugares onde eu estava acostumada a estar sozinha. Me oferecia companhia em silêncio, como quem sabe que as palavras não bastam quando o que se quebrou foi o tempo. Conversávamos, aos poucos, sobre a vida que tivemos longe um do outro, sobre os caminhos que tomamos, sobre as versões de nós que nasceram da ausência. Ele me contou que tentou seguir em frente, que viveu coisas boas, mas nunca com a mesma intensidade. Que tudo parecia certo demais ou fácil demais, mas nunca inteiro. E eu entendi, porque a minha vida também tinha seguido. Trabalho, amigos, compromissos, até alguns relacionamentos mornos que me ensinaram a diferenciar presença de conexão. Mas nunca houve outro como ele. Nunca houve outro com quem meu silêncio ficasse tão confortável. E agora, ali estávamos, dois adultos marcados, olhando um para o outro com a estranha sensação de que algo não foi encerrado, apenas interrompido. Comecei a perceber detalhes que só o tempo ensina a valorizar. O modo como ele me escutava, com atenção real, sem pressa. A forma como não tentava se justificar quando eu mencionava o passado, mas aceitava cada dor que eu expressava como alguém que reconhece o próprio erro. Ele não queria ser absolvido. Queria ser transparente. E isso, para mim, significava mais do que qualquer pedido de desculpas. Com o passar dos dias, me vi esperando por ele novamente, como se cada conversa fosse um passo em direção a algo que não sabíamos nomear, mas que sabíamos existir. Um recomeço, talvez. Não no ponto onde tudo parou, mas em outro lugar, mais maduro, mais honesto, mais nosso. E foi nesse início incerto, cheio de hesitação e ternura, que percebi algo difícil de admitir. Eu ainda o amava. Não com a mesma ingenuidade de antes, mas com uma clareza que só quem já perdeu é capaz de sentir. O amor não estava intacto. Ele tinha cicatrizes, memórias que ainda doíam, partes quebradas. Mas também tinha raízes profundas. Mesmo depois de tantos anos de distância, ele ainda era o lugar onde minha alma se aquietava. Com o passar das semanas, fui me dando conta de que minha resistência já não era firme como antes. Não porque eu havia esquecido o que ele fez, mas porque o que ele era agora, a forma como me olhava, a delicadeza com que se aproximava, o respeito com que tratava minhas dores, estava lentamente sobrepondo o que ele foi. E isso me assustava, porque permitir-se sentir de novo é, de certa forma, aceitar que o coração vai correr riscos, que as defesas construídas com tanto esforço podem ruir com uma única lembrança boa, ou com um gesto simples
como o toque dos dedos dele nos meus, durante uma conversa em que rimos de algo pequeno. Eu não estava apenas revivendo um amor antigo. Estava, na verdade, conhecendo uma nova versão dele. E de mim. E essa descoberta, ao mesmo tempo em que me aquecia por dentro, me deixava exposta de uma maneira que eu não sentia há muito tempo. Ele começou a me procurar com mais frequência. Me ligava para perguntar se eu queria caminhar, tomar um café, simplesmente conversar. E em nenhum momento forçava algo além da presença. Era como se ele soubesse que agora eu precisava ter o controle, que era a minha vez de conduzir o tempo. E mesmo com toda essa gentileza, havia algo pulsando entre nós. Era claro nos silêncios, nos olhares demorados, na maneira como nossas conversas sempre acabavam mais íntimas do que pretendíamos. Eu me pegava observando os traços do rosto dele, as marcas do tempo que se acumularam desde a última vez que estivemos juntos. E, curiosamente, não via perda ali. Via verdade. Ele estava mais homem, mais inteiro, menos impulsivo, mais atento. E isso me tocava em um lugar que eu achava que tinha adormecido para sempre. Mas, com a aproximação, vieram também os fantasmas. Eu comecei a sonhar com o dia em que ele foi embora, a reviver cenas antigas como se ainda tivessem acontecido ontem. E mesmo que ele estivesse aqui agora, disposto e presente, eu ainda carregava dentro de mim aquela menina que ficou sentada na varanda, esperando uma explicação que nunca veio. Uma parte de mim ainda queria respostas, não para punir, mas para compreender. E ele sabia disso. Certa noite, enquanto caminhávamos lentamente pela beira do lago da cidade, ele parou, olhou nos meus olhos e disse com voz firme: Misty, eu fui um covarde. Eu tive medo de não ser suficiente para você. E ao invés de ficar e lutar, eu fugi. E passei anos achando que te esquecer era a melhor forma de te poupar de mim. Eu não respondi de imediato, porque às vezes ouvir a verdade dói mais do que supor. Mas naquele instante, o que eu vi no olhar dele não era um pedido de perdão, era um reconhecimento. E essa diferença, sutil e imensa, me deu algo que eu nem sabia que precisava: alívio. Pela primeira vez em anos, aquele vazio que ele havia deixado parecia, enfim, ser preenchido com algo real. Aquela noite foi o ponto de virada. Não houve beijo, nem abraço. Só aquele olhar dele, carregado de uma sinceridade que me desmontou por dentro. Voltei para casa em silêncio, com os passos pesados e o coração leve. Uma combinação estranha, que só se entende quando se carrega uma dor antiga que finalmente encontra repouso. Por dias revivi tudo o que ele disse, cada palavra, cada pausa, como se estivesse tentando absorver todas as partes que faltavam na minha história. E foi nesse processo que percebi algo que me pegou desprevenida. Eu não estava apenas reconsiderando amar de novo. Eu estava reconhecendo que, no fundo, nunca deixei de amar. Mas junto dessa constatação veio o medo. Um medo calmo, mas profundo. Porque o amor, depois de ter sido interrompido, volta com camadas a mais, com perguntas que não existiam antes, com feridas cicatrizadas, mas sensíveis. Eu precisava saber se aquele amor que agora voltava a florescer tinha espaço no meu presente. Não apenas no coração, mas na vida que construía em sua ausência. A mulher que ele deixou para trás não era a mesma que ele reencontrava agora. E embora os sentimentos fossem familiares, eu já não me pertencia do mesmo jeito. Eu tinha aprendido a viver sem ele, tinha me sustentado sozinha. E talvez por isso mesmo, eu sabia que se dissesse sim agora, seria com uma força que não existia antes. Seria por escolha, e não por carência. Numa tarde chuvosa, depois de uma semana inteira sem vê-lo, o encontrei esperando por mim no mesmo café onde tudo havia recomeçado. Ele se levantou ao me ver, com um sorriso contido, quase tenso. Sentamos em silêncio por alguns minutos, observando as gotas na janela. E então, sem aviso, ele segurou minha mão. Misty, ele disse,
Eu não voltei esperando que tudo fosse como antes. Eu voltei porque te amei no passado, te perdi no caminho, e te amo agora como nunca amei ninguém. E se houver um espaço, por menor que seja, para mim na tua vida, eu quero merecê-lo. Foi ali que algo dentro de mim se assentou. A espera, a mágoa, o orgulho, o silêncio. Tudo parecia se dissolver naquela confissão tão simples, tão humana. Eu não precisava mais ouvir promessas. Eu não precisava mais dele inteiro, consertado, perfeito. Eu só precisava saber que ele estava aqui, agora, com a mesma coragem que lhe faltou antes. E ele estava. Na manhã seguinte, abri a janela do quarto e senti o ar como quem respira pela primeira vez depois de muito tempo submersa. Havia uma calma diferente em mim. Não era euforia, nem romantismo exagerado. Era uma paz que só vem quando a alma, enfim, encontra repouso no lugar onde nunca deveria ter sido arrancada. Eu havia passado tanto tempo acreditando que o amor que tivemos era uma coisa da juventude, uma daquelas histórias que ficam guardadas como boas lembranças e nada mais. Mas agora eu sabia que não. Não era uma lembrança. Era uma semente que sobreviveu à seca, que esperou silenciosa e que, enfim, estava pronta para florescer. E o mais bonito disso tudo é que eu não sentia medo. Pela primeira vez, amar não parecia uma ameaça. Parecia uma escolha firme, tranquila, madura. Nos dias que seguiram, abrimos espaço um no outro com a delicadeza de quem já perdeu antes. Não nos apressamos, não fingimos que sabíamos tudo, nem tentamos compensar os anos que se foram. Apenas começamos. Ele passou a fazer parte da minha rotina devagar, com pequenos gestos. Me levava até o trabalho, buscava quando podia. Deixava flores na porta com bilhetes que diziam mais do que palavras longas jamais diriam. E eu o acolhia. Não como quem perdoa, mas como quem reconhece. Porque a mulher que ele reencontrou era outra. E ele também era. E era justamente essa nova versão de nós dois que tornava tudo mais bonito. Porque agora sabíamos o valor do que estávamos construindo. Sabíamos o que era a ausência. E por isso dávamos tanto valor à presença. Com o tempo, as pessoas ao redor começaram a perceber. Alguns se surpreenderam, outros apenas sorriram como quem já sabia. E, curiosamente, pouco me importava o que pensavam. Porque o que vivíamos agora não precisava de validação. Era um amor silencioso, firme, daqueles que não precisam provar nada a ninguém. Era ele me esperando com café quente. Era eu encostando a cabeça no ombro dele no fim do dia. Era a conversa antes de dormir, o respeito nos desacordos, a leveza de quem não precisa mais disputar espaço. E em tudo isso havia uma verdade tão profunda, tão real, que era impossível não chamar aquilo de milagre. O milagre de dois que se perderam e ainda assim se encontraram de novo. Hoje, quando olho para ele sentado na varanda lendo o jornal, ou me observando em silêncio enquanto mexo no jardim, penso em tudo o que passamos. E penso, o amor não venceu porque ele voltou. O amor venceu porque, mesmo depois de tanto tempo, ainda havia algo em mim pronto para recebê-lo. E talvez isso seja o mais bonito do amor verdadeiro. Ele não exige perfeição. Ele só pede espaço. E quando finalmente encontra, permanece. Hoje, quando ele segura minha mão no meio da rua, como quem segura uma vida inteira, eu entendo que não importa quanto tempo tenha passado, quantas versões de nós dois existiram no intervalo, ou quantas noites eu chorei sem saber se um dia o veria, de novo, tudo valeu a pena. Porque o amor não chegou perfeito. Ele chegou ferido, real e mais forte do que antes. Não precisamos provar nada a ninguém. Basta um olhar entre nós para saber que vencemos. Ele voltou. Mas mais do que isso, ele ficou. E eu, Misty, não, sou mais a mulher que ficou esperando. Sou a mulher que escolheu. E foi escolhida, enfim, por inteiro.